Cursistas, esta unidade trata-se do currículo do ensino básico na legislação brasileira. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, tenha necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades na sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Dando continuidade à nossa disciplina, estudaremos mais uma nova unidade, muito interessante. Tenho certeza que você irá gostar. Não saia daí, ok? Então vamos lá. Unidade 2, Currículo do Ensino Básico na Legislação Brasileira. Pretendemos que ao final desta unidade, compreender o currículo nos seus aspectos legais, compreender a importância da legislação na definição do currículo escolar e determinar a sua ação educativa fundamentada na legislação vigente. Agora, vamos estudar o currículo do ensino básico na legislação brasileira. Meu Deus do céu, estou voltando toda hora. Introdução. Nessa unidade, vamos discutir o currículo no ensino básico expresso na Lei LDB 9.394 e 1996 e nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, Resolução 4 do CEB-CN 2010, para analisarmos e compreendermos a sua trajetória no contexto da legalidade brasileira. Então, ficou curioso, hein? Vamos lá. Preste bem atenção, não saia daí. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é a mais importante lei brasileira que se refere à educação. Esta lei foi aprovada em dezembro de 1996, com o número 9.394/96. Nela contém 3 artigos que tratam sobre o currículo. O artigo 8º, mais geral, rege a organização da educação nacional. O artigo 9º, que define a competência da União. Então, o artigo 9º fala que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. Agora, falaremos mais assuntos interessantes sobre nossa organização dos sistemas de ensino, ok? Vamos lá. Artigo 12 da LDB define que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de 1. Elaborar e executar sua proposta pedagógica. 2. Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. 3. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Então, você pode aprender que na LDB, artigo 12, cita que os sistemas de ensino, Estado, município e Distrito Federal têm o dever de ministrar os recursos materiais e financeiros e cumprir os dias letivos para os nossos alunos e horas-aulas estabelecidas para com as instituições e escolas. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, promover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento e o 6º, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Para você entender melhor, as escolas, de acordo com esse artigo,
deve, entre outras incumbências, de notificar ao Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido em lei. No inciso 4º, cita que os estabelecimentos de ensino receberam o dever de zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Assim, na Organização Nacional da Educação, os professores são importantes agentes no projeto pedagógico da escola, o que exige da parte da gestão escolar o zelo pelo seu plano de trabalho docente, ou PTD, que deve ser, por sua vez, afinado, não necessariamente atrelado com a proposta pedagógica da escola. Ressaltamos que o professor tem que propiciar formas para a recuperação dos alunos com baixo rendimento. Vamos dar continuidade neste artigo. Agora, veremos os incisos 7º e 8º. 7º, informar pai e mãe conviventes ou não com seus filhos e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a sequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. 8º, notificar ao Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido em lei. Vamos lá. Em outras palavras, deve-se também considerar o fato de que o inciso 7º desse artigo recebe nova redação e, desse modo, nos termos da nova redação, a escola deve informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Por fim, cita sobre a importância do Conselho Tutelar no ambiente escolar. Artigo 23. Descreve sobre a organização na educação básica. Em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Ao tratar da organização da educação básica, artigo 23, a LDB atinge o ápice da sua flexibilidade, sugerindo 5 formas diferentes de organização: séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo e grupos não seriados. No entanto, se nenhuma dessas formas interessa à escola e ao sistema, a lei deixa claro que pode haver uma forma diversa de organização. Portanto, vale tudo, desde que se atenda ao interesse do processo de aprendizagem, ou seja, o objetivo a ser atingido é a aprendizagem, e em função desse objetivo que se deve definir os meios, estratégias e formas de organização. Nesse caso, há uma clara prevalência do pedagógico sobre o administrativo. Ainda em relação ao artigo 23, ao menos dispõe por meio de 2 parágrafos, em primeiro lugar, que a escola poderá reclassificar os alunos, e o segundo, que propõe algo que já constava na legislação educacional desde o ano de 1971, que é a possibilidade de a escola adequar o calendário escolar às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino. Essa adequação não implica na redução do número de horas letivas previstas pela própria LDB, que no caso estabelece um mínimo de 800 horas anual e 200 dias letivos por ano. Infelizmente, essa possibilidade de adequar
ao calendário escolar não tem sido usada pelos sistemas educacionais. Este artigo foi interessante, hein? Então, vamos agora saber sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais, ou DCN. Ah, tenho certeza que você vai gostar. Diretrizes Curriculares Nacionais, DCN. As diretrizes curriculares visam preservar a questão da autonomia da escola e da proposta pedagógica, incentivando as instituições a montar seu currículo, recortando dentro das áreas de conhecimento os conteúdos que lhe convém para a formação daquelas competências explícitas nas DCNs. Agora, explicarei o que foi dito no slide. As Diretrizes Curriculares Nacionais, DCNs, são normas obrigatórias para a educação básica, que orientam o planejamento curricular da escola e dos sistemas de ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, CNE. Atualmente, existem diretrizes gerais para a educação básica. Cada etapa é modalidade dela, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Também apresentam diretrizes curriculares próprias. A mais recente é a do ensino médio. As diretrizes buscam promover a equidade de aprendizagem, garantindo que conteúdos básicos sejam ensinados para todos os alunos, sem deixar de levar em consideração os diversos contextos nos quais eles estão inseridos. O processo de definição das diretrizes curriculares conta com a participação das mais diversas esferas da sociedade, dentre elas o Conselho Nacional das Secretarias Estaduais de Educação, CONSED, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, além de docentes, dirigentes municipais e estaduais de ensino, pesquisadores e representantes de escolas privadas. As comunidades, especialmente as religiosas, sociais e todas as outras formas de organização societária que agregam e congregam as pessoas da vizinhança, devem ser convidadas a participar das agendas escolares, especialmente quando questões como a violência urbana, desemprego e desmotivação para aprender passam a ser ordem do dia dos agentes educacionais e a ter reflexos preocupantes para o futuro das crianças, jovens e adultos, dentre outros fora da escola. Agora, preste bem atenção do primeiro parágrafo do artigo 13 e uma breve explicação sobre esse artigo. Parágrafo 1º do artigo 13. Nos mostra que o currículo deve difundir os valores fundamentais do interesse social, dos direitos e deveres dos cidadãos, do direito ao bem comum e à ordem democrática, levando em consideração as condições de escolaridade dos estudantes no estabelecimento, a orientação para o trabalho, a promoção de práticas educativas formais e não formais. Ficou curioso em saber, hein? O artigo 13 da LDB é reservado exclusivamente aos docentes. Pelo menos são 6 as incumbências dos docentes, que têm cargos ou funções específicas ou especializadas na escola. A primeira incumbência magistral, prevista no inciso 1º do artigo 13 da LDB, determina que cada docente deve participar na elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. A participação ativa do docente se faz necessária a elaboração da proposta pedagógica, uma vez que a escola efetivamente só se realiza enquanto estabelecimento de ensino, com a presença física dos docentes, ou seja, de profissionais da educação escolar, que, habilitados em nível de educação superior, na área de sua atuação profissional, são regularmente contratados ou admitidos na atividade de magistério, respaldando, pois, legalmente a instituição escolar.
A quarta incumbência magisterial, prevista no inciso 4º do artigo 13 da LDB, diz que cada docente deve estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Mais uma vez, o aluno nesse inciso é o foco de atenção do nosso ensino-aprendizagem. O papel do docente é o dever de levar o aluno ao desenvolvimento das habilidades e competências requeridas pelo projeto pedagógico ou plano de desenvolvimento da escola. Se os alunos deixam de aprender nas condições de oferta de ensino, caberá ao docente assegurar as estratégias de recuperação para que os alunos com suas dificuldades de aprendizagem superem seu menor rendimento, isto é, alterem nas baixas notas que os reprovam ou que os levam ao fracasso escolar, convertendo-as em notas boas, dentro da média, que os aprova e os promovam ao ano seguinte, segundo as regras estabelecidas pelos processos de aprendizagem. A quinta incumbência magisterial, prevista no inciso 5 do artigo 13 da LDB, traz a seguinte responsabilidade para os que atuam no magistério. Cada docente deve ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Um dia é considerado eletivo quando no ambiente escolar a presença do aluno e do professor, o que quer dizer a garantia da presença física do professor e a permanência do aluno na escola. A noção de hora-aula sugere, por seu turno, dentro da tradição pedagógica, a aula presencial do professor. Claro, utilizando-se para isso de todos os recursos dos jogos didáticos, da moderna tecnologia da informática, educacional e a internet. Atenção! Agora veremos o parágrafo 2º do artigo 13. Parágrafo 2º do artigo 13 cita que é preciso assegurar o entendimento do currículo como experiências escolares desdobradas em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos educandos. É importante que a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, o plano de trabalho docente, é ao certo uma das atividades mais acadêmicas, produtivas e interessantes dos profissionais de ensino. A partir do plano de trabalho, o docente pode assinalar no período letivo suas metas curriculares e educacionais. Por exemplo, é a oportunidade de o docente propor e perseguir metas como o fim da evasão escolar, melhorar a qualidade do seu serviço educacional através de uma didática eficiente e eficaz, que tenha por principal finalidade o desenvolvimento da capacidade de aprender e de aprendizagem dos alunos. Veremos sobre o parágrafo 3º do artigo 13. Parágrafo 3º. Trata-se da organização do percurso formativo que deve ser aberto e contextualizado. Então, a terceira incumbência magisterial, prevista no inciso 3º do artigo 13 da LDB, prescreve que cabe ao docente zelar pela aprendizagem dos alunos. Aqui, de certo, reforça no processo ensino-aprendizagem a aprendizagem como princípio do bom fazer pedagógico. O componente de ensino, centrado no professor, refere-se à organização do material curricular a ser transmitido em sala de aula, em prol da aprendizagem, que aqui passa a ser entendida como assimilação ou estocagem de conhecimentos
e saberes historicamente acumulados pela sociedade. As disciplinas que integram a Base Nacional Comum na Educação Básica são língua portuguesa, matemática, conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social e política, especialmente do Brasil, incluindo-se o estudo da história e das culturas afro-brasileira e indígena. Arte em suas diferentes formas de expressão, incluindo-se a música, educação física e ensino religioso. Então, todas essas disciplinas são importantes para a Base Nacional Comum da Educação Básica, cada uma com sua função para com os alunos. Agora, iremos para a conclusão da nossa unidade. Vamos que vamos. Agora, nesses slides, falaremos sobre a parte diversificada desse complementar da Base Nacional Comum, considerando as características regionais e locais das sociedades, da cultura, da economia e da comunidade escolar, perpassando todos os tempos e espaços curriculares constituintes do ensino fundamental e do ensino médio, independente do ciclo de vida no qual os sujeitos tenham acesso à escola. Então, de acordo com a resolução, a parte diversificada por ser organizada em temas com eixos temáticos selecionados nos colegiados escolares. A língua estrangeira pertence à parte diversificada e, pelo menos, uma deve ser incluída no currículo, escolhida pela comunidade escolar, dentro das possibilidades da escola, que deve considerar o atendimento de suas especificidades. A língua espanhola, por força da Lei nº 11.161/2005, é obrigatoriamente ofertada no ensino médio, embora facultativa para o estudante, bem como possibilita no ensino fundamental do 6º ao 9º ano. Ainda há 6 especificidades que completam a LDB, determinam que sejam incluídos componentes não disciplinares como temas relativos ao trânsito, ao meio ambiente e à condição e direitos do idoso. Então, terminamos nossa primeira unidade. Não se esqueça de participarem dos fóruns, chats e, é claro, das nossas atividades. Falando de atividades, vamos fazer uma agora? Atividade 2. De acordo com o que foi estudado, comente com seus colegas sobre o currículo da educação básica na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Já deram uns 10 minutinhos. Sei que prestaram atenção na nossa aula. Explicamos que os currículos de educação básica devem ter uma base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. As DCN, documentos com caráter de obrigatoriedade por força de lei, são um conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimento da educação básica, expressas pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que orientam as escolas brasileiras nos sistemas de ensino na organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas. CNE, Resolução SEB número 2/7/4/1998. A organização da proposta curricular deve assegurar o entendimento de currículos como experiências escolares, desdobradas em torno do conhecimento, perpassadas pelas relações sociais. O percurso formativo deve ser aberto e contextualizado. Gostaram da nossa aula? Acredito que sim. Aguardo vocês nas próximas unidades, na 3 e na 4, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.